Entrando, povo. Andressa, seja bem-vinda. Gente, vocês que vão entrando, sejam bem-vindos, uma boa noite. Vão mandando aí convite para outras pessoas, para que mais pessoas possam aprender, possam se conectar, né, aqui. Vou mandando aqui uns aviãozinhos para alguma galerinha que tá online, já para ir entrando e aprendendo um pouquinho mais. Tô mandando para todo mundo aqui uma galera que tiver online para ir aprendendo. Amém? Ju, seja bem-vinda. Saudade de você. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão entrando. Estou esperando nosso querido reverendo André entrar, que hoje a gente vai falar sobre a grande tribulação. Será que a gente já está vivendo esses tempos de grande tribulação? Então, gente, vocês que forem entrando, vão mandando convite aí para o pessoal dos seus contatos, para que eles possam estar aprendendo. Muita gente está vivendo enganado nesse tempo, achando que a gente já está vivendo a grande tribulação, ou talvez a gente já esteja vivendo mesmo a grande tribulação. Nosso querido reverendo André vai nos responder hoje algumas questões sobre isso e vamos só aguardar ele entrar. Mas você que está entrando agora, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo e pode ir convidando outras pessoas. Pega aí o aviãozinho que está do lado, essa setinha, e vai convidando seus amigos, pessoal aí que está na sua lista de contatos. E convida, manda aí no direct para que mais pessoas aprendam sobre essa palavra, para que mais pessoas aprendam sobre as coisas do fim, né? A gente muitas vezes está tão preocupado com o presente e esquece que a gente tem uma eternidade. Como vai ser essa eternidade, né? Vai ser surpresa pra gente. Lani, seja bem-vinda. Então, gente, eu tô só aguardando o reverendo André entrar, né? A gente, glória, ele já entrou. A gente começou uma live há 15 dias atrás. A gente falou sobre o arrebatamento. Paz, André, Paz, seja tudo bom? bem-vindo. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Então, gente, o reverendo André, há 15 dias atrás a gente começou, mas o assunto era muito extenso, então a gente dividiu em duas partes. Hoje a gente vai dar continuidade, a gente falou sobre o arrebatamento da igreja na outra live, e não deu tempo da gente falar sobre a grande tribulação. Isso E glória a mesmo. Deus que ele tinha disponibilidade para hoje e a gente vai terminar hoje. Eu queria pedir, Ana Virgínia, bem-vinda, minha amiga. Eu queria pedir vocês que estão entrando, manda aí convite para outras pessoas, vai avisando dessa live para que mais pessoas possam aprender sobre a grande tribulação. Sabe que é muito importante a gente aprender sobre esse assunto, porque muita gente pensa que vai passar sobre a grande tribulação e hoje o reverendo André vai estar explicando para a gente se a gente passa por ela, se a gente vai sofrer tudo aquilo que a Bíblia fala ou se não. E quem vai passar, então, são questões que muita gente tem dúvida e que hoje vão ser respondidas aqui. Amém? Amém, amém. Eu tô mandando aqui também para o meu pessoal os Eu já mandei para uma convites. galera aqui. Muito bem. Vamos lá. Ge- Na hora que você quiser, vamos dando as boas-vindas, né, ao pessoal. Tô vendo que o pessoal tá entrando aí. Sejam muito bem-vindos. Lane, Gente, quem está Virgínia. entrando agora? Quem tá entrando agora, não, eu vou esperar entrar mais gente para que a gente possa apresentar, porque eu sei que uma galera estava aqui na semana retrasada, mas tem gente que não estava. E aí eu quero apresentar novamente o reverendo André, ele é uma bênção, um Olha, mestre em Janderson. escatologia. Meu irmão, meu pastor Janderson, lá de Campina Grande. Ele é daqui de Paulo Afonso e mora lá em Campina Grande. Também entrou aí, que Eita, benção. que bênção. Seja bem-vindo. Jandinho, pastor Janderson. Mestre André, Ana Virgínia tá dizendo, é show Ah, mesmo, viu, é gente? Cristo, é Cristo.
É É Jesus Cristo que lhe Cristo. deu um dom muito lindo em aprender muito fácil e explicar muito fácil para a gente também. Porque o reverendo André, ele foi nosso professor de escatologia no curso que a gente fez. Vamos até divulgar Foi. esse curso que vai ter o ano que vem de novo. É Escola de Escatologia do Reino. E assim, foi muito top, gente. Se vocês puderem, o ano que vem, fazer essa escola, eu fiz e vou fazer novamente, né? Porque nunca é demais a gente estudar a palavra. E o Amém. reverendo André, ele é muito top, ele é um mestre mesmo em escatologia, Eita, ele meu tem uma Deus. didática para explicar assim, e tudo muito bem explicadinho. Não tem como a gente não aprender com ele, amém? Amém, amém. Ana Virgínia tá aqui também, ela tá assistindo e ela também foi aluna dele, né? E ela pode dizer Verdade. também o quanto foi bom esse tempo. A gente passou 40 horas estudando só escatologia. É um Foi isso professor mesmo. topado. E eu creio que em breve eu vou estar assistindo as aulas dele no Rema. Vai Vamos ser um sim, vamos tempo, sim. vai ser um tempo muito precioso também pra gente. Então, Deus eu está vou aproveitar preparando esse esse tempo. pessoal que amém, eu creio, André, que vai ser logo, vai ser breve. Porque assim, você já tá pronto, só tá faltando realmente as coisas se Amém. encaixarem. Mas como professor, você é topado, assim. Obrigado, viu, Evelyn? Saulo e Obrigado. você, meu Deus, a gente é muito grato a Deus por vocês dois em nossas vidas. Amém, amém. Então, gente, vocês que estão entrando, o reverendo André, ele é um mestre em escatologia, ele é formado no Rema, ele já é professor da escola de escatologia do Reino, ele, ele é líder do louvor e da comunicação na Igreja Verbo da Vida em Paulo Afonso. Ele é, Isso. assim, um estudioso mesmo a fundo. Eu acho que não teve algo que eu perguntasse a ele que ele não soubesse me responder, né? Então, assim, todas as minhas dúvidas, ele é uma pessoa muito acessível. Então, assim, se vocês, eu até vou abrir, se vocês tiverem dúvidas, depois procura ele de alguma coisa que não der tempo, porque ele é muito top, gente, é top mesmo. Assim, Deus deu Obrigado. um dom a ele, não é puxando saco, não, é porque é verdade mesmo. Quem tá aqui que conhece ele, sabe que Deus deu um dom extraordinário a ele de tanto de aprender como de explicar pra gente de uma forma muito fácil, assim, Amém. coisa que é bem complicado na Bíblia, quando a gente pergunta a ele, fica bem fácil, é tudo muito esmiuçado, muito, sabe? Ele tem realmente o dom de mestre, Amém. assim, é Obrigado. visível o dom de mestre. Eu queria mandar um beijo pra Juliana, esposa dele, que é uma mulher de Deus. Amém. Assim, Deus foi muito bom com ele, porque deu uma mulher que é uma mulher de Deus, Ela tá uma aí. mulher cheia de qualidades. Ju, um beijo grande pra você. Além de tudo, ela é cheia de. Gente, sabe assim, aquela pessoa que cozinha, que você comeu a melhor comida do mundo, é a dela. Segue ela no Instagram, que vocês vão ver os pratos maravilhosos que ela faz. Ela é top na cozinha. É. E ela é uma grande mulher de Deus, mulher de oração. Já profetizou coisas pra minha vida que só eu e Deus sabia. Ela é bênção, assim. Minha Pensa cunhada um entrou casal aí topado é também, ó. esse. Minha cunhada entrou aí também, esposa do meu irmão. Joyce, ela é daí de Petrolândia. Joyce Cândido. E é. É. Eita, Joyce, seja bem-vinda. Vai ser uma noite poderosa, gente. Amém. Como o tempo é curto, eu nem vou estar gastando tempo, né, Tá falando. Vamos certo. logo para o Vamos. assunto, para depois a gente não ficar com alguma coisa sem falar. Então, hoje a gente vai estar falando sobre a grande tribulação. E aí, a primeira pergunta é: o que é a grande tribulação na realidade, André? Quando a Bíblia fala sobre grande tribulação, Amém. queria honrar a Vamos. vida do meu pastor Alexandre, está entrando aqui agora. Pastor Alexandre, Verdade. muito obrigada. Verdade. Um abração aí pro pastor Alexandre, pra Patrícia, né? Como eu disse na outra live, vou repetir, eu quero honrar a vida dele. Um mestre também vocês têm aí, viu? Um pastor e um mestre. Bom demais, um pastor e um mestre. Professor do Rema, né? Eu gostei Isso. demais de vê-lo dando aula de Atos dos Apóstolos. Também sonho em ministrar e ensinar Atos dos Apóstolos no Rema. E ele é uma referência. Homem de Deus. Um abração, pastorzão. Amo sua vida, Meu amo sua pastor é família. topado, gente. Deus é É, bom é demais com verdade. a gente, porque a gente tem grandes pessoas de Deus assim, profundos na palavra. Amém. E eu tenho impressão, esses dias eu estava dizendo, pastor, eu tenho impressão que o pastor ele é evangelista. Não tem um culto que ele não faça um apelo para alguém se converter. Amém. Não é Que bênção, possível. né? É isso mesmo, tem que ser assim. Amém? Vamos lá, Eveline. Amém. A gente já tem aí, deixa eu ver, 10 minutos quase de live. 10 minutos. Então,
O assunto hoje, como a gente dividiu, eu creio que vai dar tempo tranquilo, a gente não precisa se afobar. Sua pergunta foi o que é a tribulação, não foi O isso? que é isso? Pronto. É, na Bíblia tem essa palavra em muitos lugares, né? Tribulação é algo que faz parte, inclusive faz parte de nossa vida, né? A gente só tem que ver o contexto, né? É, Isso. tribulação tem um conceito muito amplo, né? O mundo agora está passando por uma tribulação, tal ou não está? Tá. Agora, é a grande tribulação profetizada na Bíblia? Isso a gente vai ver nessa live. Evelyn já deu spoiler, fez assim. Não consigo. Fique Eu tenho quieta. que fazer que eu não Vamos, sei. Eu tenho que fazer vamos fazer um aquele. mistério. Eu não sei de nada. Eu faço de conta que eu não sei. Essa live é mistério, rapaz. Então vamos lá. Tribulação, conceito de aflição, algo muito ruim acontecendo, algo que causa dano, algo que causa perda, né? Tribulação tem um conceito muito amplo, mas a tribulação em si, a grande tribulação profetizada, por exemplo, por Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo profetizou sobre a grande tribulação. Essa grande tribulação, ela é uma tribulação específica que vai acontecer no final dos tempos, né? Lá no finalzinho, faltando 7 anos para Jesus Cristo voltar no seu retorno glorioso, acontecerá esse período de tribulação, que é um período de 7 anos. No grego, a palavra para tribulação é uma palavrinha grega que eu vou pronunciar agora, tentar fazer uma pronúncia dela, que é, tilipsis. Tilipsis seria a palavra no grego. Que significa? Eu anotei aqui, porque são muitos significados, e a gente vai ter que usar o contexto para saber qual o significado que se aplica a cada momento em que essa palavra é citada na Bíblia. Então você vai ter aflição, angústia, perseguição, tribulação, ira. Todas essas palavras remetem à tribulação. Então, uma palavra bem geral mesmo é aflição. É um bom significado para tribulação, certo? Então, a tribulação, a gente tem um texto lá em Romanos 8, né, que fala que nós passamos por tribulações, mas em todas elas nós somos mais que vencedores. Que tribulação é essa? A grande tribulação? Não, nós passamos por aflições, nós passamos por momentos difíceis, mas a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores diante desses momentos de aflição. Mas como eu disse antes, para a gente finalizar essa resposta, existe uma grande tribulação, que ela vai acontecer no final dos tempos. Sobre essa grande tribulação, eu quero trazer para os irmãos aí um conceito mais específico, certo? Vai ser um período de ira, um período de grande aflição que vai ser derramado sobre a terra. Você quer que eu já fale sobre esse conceito, Eveline, dessa grande tribulação? É bom, né? Porque é o assunto da gente aqui. Quero. Eu vou até... Mas antes eu queria só que você me respondesse. Quem vai fazer parte da tribulação? Quem entra na tribulação? Tipo, o crente ele vai estar, porque tem muita gente que acredita e tem um ensinamento errado de que tá esperando esse tempo, tipo, agora a gente tá vivendo esse tempo, já é o tempo da tribulação. Pronto, vamos ver. Deixa eu fixar aqui ou você fixar aí esse meu comentário aí. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Eu não fixei porque eu nunca consegui fixar, não sei nem onde é. Eu sei, mas agora eu não estou conseguindo, não. Mas você clica nele e segura aí, vê se você consegue fixar. No comentário que eu fiz. Se não conseguir, não tem nada, não. A gente vai falando, né? Que é legal porque quem entra já sabe qual é o assunto que a gente está falando. Eu já tentei fazer isso em outras lives antes de começar, mas eu não consegui. É interessante, eu também não estou conseguindo, não. Pode ser que tenha mudado, né? Todo dia o Sei lá. Instagram muda, outro dia quase eu não consegui, na outra live eu quase não consegui entrar, porque tinha mudado o formato e eu não estava sabendo onde era ao vivo. Mas vamos lá. Olha, para a gente saber quem vai passar pela tribulação, a gente precisa ter o conceito bem claro do que é essa grande tribulação. Então vamos lá. Eu queria que tu abrisse a Bíblia, sei que você está com a Bíblia aí. Tô sim. Eu vou te dar alguns textos aqui. Deixa eu ver aqui. Eu queria que você abrisse um texto bom. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2. A gente vai formar aqui um conceito
usando a palavra de Deus, né? Importante. Capítulo 2, Isso. Segunda a carta. partir de que versículo? Leia a partir do 1 ao 3. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Pronto, Eveline. No versículo 2 você leu aí, ó, que ele disse, ó, ele está rogando que eles não se movam facilmente do entendimento que eles já tinham recebido. Né? O apóstolo Paulo, nós estamos na segunda carta aos Tessalonicenses, ele já tinha explicado a eles sobre o tempo do fim, não só na primeira carta, como na primeira vez que ele foi lá. Porque antes da carta, Paulo foi lá. Ele, Silas, né, que nessa carta é chamado de Silvano, que é o mesmo Silas, que andava com Paulo, né? Lembra daquela história, Paulo e Silas na prisão? Então, Silas é Silvano. Aqui é uma forma, se você vai ver isso na primeira carta aos Tessalonicenses, na segunda chamando ele de Silvano. Então, Paulo, Silvano, ou Silas e Timóteo já tinham ido lá antes, né? Tiveram que fugir de lá por causa de perseguição. E de Corinto, provavelmente de Corinto, Paulo escreveu essas cartas. E eles eram bem ensinados a respeito do tempo do fim. E aí, no versículo 2, aqui ele diz assim, primeiro ele fala lá em cima, rogamo-vos, e aí aqui está o complemento, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Ou seja, que vocês não se movam do que a gente ensinou a vocês. Vocês não precisam estar preocupados dessa forma. Vocês não precisam estar desesperados, porque eu ensinei algo a vocês, mas outras pessoas estão levando um ensino falso para vocês e vocês estão se movendo daquilo que eu já havia lhe ensinado. É isso que ele está falando aqui, de forma simples. Então, rogamo-vos, né? Aí ele faz uma expressão, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, olha que interessante, nem que seja alguém profetizando, um falso profeta, dizendo que o Espírito diz à igreja que Cristo está voltando dia 25 de outubro. Peraí, que história é essa? Ele está dizendo, não se perturbe com isso não, peraí. Eu não ensinei a vocês que ninguém vai saber o dia nem a hora? Aí ele está dizendo, não, quer por espírito, né, quer por falsos profetas, quer por palavra, ou seja, falsos mestres, pessoas ensinando. Isso é muito válido para hoje. Que é o Espírito Santo que está me guiando. É importante para hoje a gente prestar atenção no que nos ensinam, no que profetizam, porque tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Tem que estar em linha, tem que ter. Não pode uma profecia não concordar com a palavra. Ou um ensino de um mestre, de um pastor, de alguém que esteja ministrando para você, ir contra a palavra. Então ele está falando exatamente isso. Não se movam do que eu já ensinei, do que nós já ensinamos a vocês, né? Quer por espírito, quer por palavra. E ele diz até assim, ó, quer por epístola, como de nós. O que é que ele está dizendo? Talvez naquele tempo, alguns falsos mestres, falsos apóstolos, estavam mandando cartas para eles, dizendo que era deles, de Paulo, de Silas, de Timóteo, falsas cartas. Por isso que ele diz, quer por epístola como de nós. Como se essas cartas fossem de nós. Não, a gente não vai mandar uma carta contradizendo o que a gente ensinou antes. Então, cuidado. Aí ele diz qual é o problema que está sendo ensinado. Qual é o ensino falso? Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Sabe o que é o dia de Cristo? O dia do Senhor é a tribulação. A grande tribulação. Eu li tudo isso para dizer que um dos nomes para a grande tribulação é o dia do Senhor. Aí ele dá uma informação aqui. Geralmente esse nome vem com D maiúsculo, né, na Bíblia. Isso, geralmente vem, né? Não tem problema se não vier. Por quê? A gente tem que entender que os textos originais, eles não trabalhavam como a gente, destacando um maiúsculo, né? Às vezes o pessoal diz, espírito aqui tá com E maiúsculo. Mas talvez no original não tivesse tudo com maiúsculo. Então a gente tem que sempre olhar o contexto. É importante. Essa é uma regra de hermenêutica, de interpretação bíblica. Não se apegue muito a essas coisas de maiúsculo, não, porque pode ser
que não venha maiúsculo e esteja falando do Espírito Santo. Pode ser que não venha maiúsculo e esteja falando do dia do Senhor. Essa versão mesmo que eu estou lendo aqui não está maiúsculo, o dia do Senhor. Mas eu sei que está falando do dia do Senhor. Por quê? Por causa do contexto, tá bom? Então, para a gente ver o que é esse dia do Senhor que ele está falando aqui, e eu quero fechar aqui, ele diz assim, ó, não vos perturbeis, achando que o dia do Senhor já está perto, ou já está acontecendo, ou aqui a gente entende que eles estavam, por causa da perseguição, por causa de tribulações que eles estavam passando, aflições que eles estavam passando, eles estavam entendendo que a gente já deve estar ou pertinho, ou já deve estar passando pela grande tribulação. E ele está dizendo que não, vocês não estão passando ainda não. Eu já ensinei isso a vocês. Não se movam daquilo que a gente já ensinou a vocês. Por isso que no versículo 3 ele diz, ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, ou seja, o dia do Senhor não virá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, ele está dizendo aí que o dia do Senhor, que eu vou mostrar aqui na Bíblia, que é a grande tribulação, ele não virá sem que antes venha a apostasia e também sem que antes se manifeste o anticristo, que ele chama aqui de o homem do pecado, o filho da perdição. Tá ok? Então, aí ele deixou claro para a gente que esse dia do Senhor, ele não tinha começado ainda, porque faltava acontecer alguns eventos necessários para que ele viesse a acontecer. Você entendeu? Isso, entendi sim. Pronto. André, e o cristão vai passar pela tribulação? Tenha calma. Eu preciso explicar o que é essa ira para depois dizer se o cristão vai passar ou não. Tá certo? Então, o que é que Paulo disse para aqui? Ele está dizendo para a igreja do Senhor aqui que não se aperteie, não se perturbe, que o dia do Senhor só pode acontecer depois que se manifestar o anticristo. Não é isso que ele disse? E depois que acontecer algo que ele chamou de a apostasia, certo? Vamos olhar o que é o dia do Senhor. Depois que a gente vê o que é o dia do Senhor, eu vou dizer se eu acho que o cristão passa ou não. Abre lá em Isaías. Isaías. Deixa eu ver aqui um texto legal. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, Não, um não era esse filho... texto. Opa, não era esse texto, não. Deixa eu ver aqui um texto bom. Porque eu quero pegar um texto. Não, faça o seguinte. Abra aí Jeremias 37. Pronto, é melhor. Pronto, daqui a pouco a gente lê o texto de Isaías, que eu já encontrei aqui. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Olha só, esse texto está dizendo que aquele dia será um dia de angústia. Olha só, um dia de angústia é uma referência à grande tribulação. E diz aí que é um dia de angústia para quem? Para Jacó. Para Jacó. Jacó é uma referência a Israel, porque o nome de Jacó foi mudado para Israel. Então, esse dia é um dia que está programado para Israel, certo? Não é para a igreja. A gente já tem uma pista aí. É para Israel. Lê agora Isaías, capítulo 12, versículo 6. Isso. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Você leu Isaías 12, 6. Clamai, pois o dia do Senhor está perto. Que versão é essa que você está lendo? É a Ferreira... Não, desculpa. João Ferreira Almeida corrigida. Eu que errei aqui, é Isaías 13, 6. É porque está na minha Bíblia bem pequenininha a letra, é Isaías 13, 6. 13, 6. Isso. Uivai, porque o dia do Senhor está perto.
vem do Todo-Poderoso como assolação. Olha aí que interessante. O dia do Senhor. Você lembra que ele falou lá que o dia do Senhor não aconteceria sem que antes viesse a apostasia e se manifestasse o homem da perdição? Esse é o dia do Senhor, ele é esse mesmo dia do Senhor aqui, ó. Clamai ou uivai, como está aí na sua versão, pois o dia do Senhor está perto. Que dia é esse? Vem do Todo-Poderoso como assolação. Um dia de assolação. Assolação é um dos sinônimos de tribulação, certo? Para a gente terminar aqui essas referências do dia do Senhor, eu quero que você leia Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2. Não, Jó não, Joel. Joel, capítulo 2. Um e 2, você lê. A gente se acostuma com o celular. A gente tem para achar na Bíblia. Aí já fica mais 1 e 2. Joel, capítulo 2, 1 e 2. Isso. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Leu Dia 2. de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso. Qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Olha aí, Eveline, mais uma vez a gente vê uma referência ao dia do Senhor, certo? Tocar, pois, trombeta do Senhor e clamar em alta voz, ele diz aqui, ó, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Como é esse dia? É um tempo de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas trevas, como a alva, e ele diz que é um dia como nunca houve, certo? Então, mais uma vez, a gente tem uma referência na Bíblia mostrando que o dia do Senhor se refere à grande tribulação. Um tempo de trevas, um tempo de ira, um tempo de angústia. Eu tenho vários sinônimos aqui, o tempo de destruição, um tempo de provação. Abre lá em Apocalipse 3:10, vai ficar fácil de achar agora. Apocalipse 3:10. Ou seja, o tempo... Como guardaste. Pode Posso falar. ler? Pode. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Pronto, mais uma palavra, a hora da tentação. Alguns textos, algumas traduções colocam a hora da ira, a hora da tribulação. Então, esse texto está falando que quem guarda, Apocalipse é uma carta para a igreja, e está dizendo que a igreja, né, como a igreja guarda a palavra do Senhor, a igreja vai ser livrada dessa ira que vai ser derramada. Certo? Que ira é essa? Amém. Isso que a gente acabou de ler. O dia do Senhor, a grande tribulação. Para finalizar, o próprio Jesus Cristo falou sobre isso. Abre lá em Mateus 24. Mateus 24. E a gente vai fechar esse conceito da grande tribulação. Mateus 24. Mateus 24. Versículo 21. Que versículo? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Pronto, Eveline, mais uma vez, o próprio Jesus Cristo concordando com dois textos que a gente leu Jeremias 37, a gente leu Joel, capítulo 2, versículo 1 e 2, e Cristo está falando aí de uma grande tribulação, de uma grande aflição, como nunca houve. Cristo está falando de algo que aconteceria no futuro. Não é isso? Então, Cristo ele disse que nem houve nem haverá, então vai ser uma vez só, né? É um evento terrível que vai acontecer uma vez lá no final, algo grandioso que nunca houve nem antes de Cristo, nem depois. Então é um evento único. E a gente vê isso muito claramente na Bíblia. Então, juntando tudo isso, todo esse conceito, a gente vê que é um evento terrível, é um evento de assolação, terror, trevas, angústia, desolação, indignação, provação, tempo de tentação, tempo de castigo, tempo de juízo, a ira de Deus vai ser derramada. Isso é a grande tribulação. Essa informação a gente tem. Essa grande tribulação, ela acontecerá no futuro. Essa grande tribulação vai ser um evento que jamais aconteceu na história da humanidade,
certo? E essa tribulação também recebe o nome de o dia do Senhor. E a gente lê segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 a 3, a gente viu Paulo dizendo para a igreja que não se perturbe, que isso não acontecerá, ou seja, esse dia do Senhor, essa grande tribulação, ela não se iniciará sem que antes venha algo que ele chamou de apostasia e sem que antes se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, certo? Então, para que aconteça a tribulação, tem que se manifestar primeiro o anticristo. E tem que acontecer algo que ele chamou de apostasia. O que é a apostasia? Para mim, e a gente pode falar disso até em outra live, porque é muito extenso, para mim, quando ele fala da apostasia aí, e eu não estou sozinho nisso, grandes estudiosos entendem assim. No Rema, os professores do Rema tem ensinado dessa forma. O mestre Saulo Stan, que entrou aí na live, ele também defende essa visão. Quando ele fala a apostasia, ele está falando de uma separação, de uma retirada, não da apostasia da fé. Porque a palavra apostasia, ela precisa de um complemento. O que significa apostasia? Divórcio, separação, afastamento, retirada. Aí a pergunta é, quando o texto fala apostasia da fé, a gente sabe que é um afastamento da fé. Quando o texto fala somente a apostasia, com um artigo definido dizendo que é a apostasia, está falando de uma grande apostasia que vai acontecer. Como o texto não revela do que é, e a gente sabe que a gente está na carta de 2 Tessalonicenses, e a gente vê na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, Paulo falando sobre o arrebatamento da igreja, a gente entende claramente que aí nesse texto está falando do arrebatamento da igreja. Se você continuar lendo, né, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, os versículos, os próximos versículos, você vai ver que algo tem que ser retirado daqui para que o anticristo se manifeste. O que é esse algo que tem que ser retirado da terra para que o anticristo se manifeste? É exatamente a igreja do Senhor. É exatamente o Espírito Santo operando hoje na igreja do Senhor. O Espírito Santo hoje habita dentro dos que são da igreja do Senhor. E essa obra do Espírito Santo através da gente, ela tem um tempo. É uma dispensação. E vai ter o fim. Quando é que acontece? Quando é que termina a obra da igreja aqui na terra, sendo testemunha de Cristo, né? Pregando o evangelho, sendo um instrumento usado por Deus aqui na terra. Isso acaba no arrebatamento da igreja. Então vai acontecer a apostasia, ou seja, a igreja vai ser retirada, vai acontecer a grande retirada da igreja do Senhor dessa terra. Depois disso, vai se manifestar o anticristo e aí sim começa a tribulação. Então, respondendo e finalizando, a igreja não passa pela tribulação, porque para que a tribulação comece, Eveline, precisa que a igreja seja retirada daqui da terra. Porque a tribulação precisa de 2 eventos para acontecer. O primeiro, a igreja ser retirada da terra, o arrebatamento da igreja. E o segundo evento, que se manifeste o homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Por quê? Porque é através de uma assinatura de um acordo, um pacto, uma aliança que ele vai fazer com muitos, que se inicia a 70ª semana de Daniel, ou seja, a grande tribulação. E isso não ocorre automaticamente, né? A gente pensa que a igreja, isso é um entendimento errado que a gente assiste muito nos filmes e é bem interessante. A igreja é arrebatada, né? As pessoas que são salvas nos filmes são arrebatadas e automaticamente já começa a tribulação e não é bem assim. E quem assiste muito filme sobre Deixados para Trás e tal, esses filmes assim, acabam tendo um entendimento errado, porque não é automaticamente, é todo um processo. Precisa que um tratado seja assinado, o anticristo seja levantado e tal. Então tem todo um processo e não é na mesma hora a igreja é retirada da terra e daqui a 5 minutos já começa a tribulação. Não é, Não. gente. Tem todo um processo, por isso que a gente precisa estar estudando mais acerca das coisas do fim para que a gente entenda. Apesar que também para a gente, né, André, não faz muita diferença, porque É, a gente não vai estar aqui, mas para quem vai ficar e que está nessa live, cuidado, viu? é. Eu repreendo, brincadeira. Ju botou, Mas é sério, Ju colocou aí, ó. Ela colocou no filme um pastor fica, kkk. verdade, no filme o pastor fica. Aí você É vê, interessante, né? se quando aconteceu o arrebatamento da igreja, pastores ficarem, uma coisa é certa, eles não eram nascidos de novo, eram falsos pastores. Eram pastores que estavam ali até praticando
Mas qualquer um que andava e frequentava a igreja, se dizia crente, se ficar é porque não era crente, não era nascido de novo. Isso. Porque o arrebatamento da igreja, como a gente disse na outra live, Jesus Cristo vem para buscar o corpo de Cristo. E ele não vai levar um corpo mutilado, vai a igreja toda. Então quem é crente, nascido de novo, vai ser arrebatado. No dia do arrebatamento Isso. da igreja, que pode ser hoje. Amém, Ô, amém, isso Eveline, mesmo. eu queria falar pro pessoal, porque isso é uma quebra de biscoitos. Tem muita gente ainda ministrando isso. Outro dia eu estava vendo uma live aqui e alguém disse bem assim, na live. Hoje mesmo eu assisti uma live boa, rapaz, sobre escatologia no YouTube. Mas eu vi alguém dizer assim, ó. Olha só que frase interessante. Ele disse, nós vamos ser arrebatados e vamos passar 7 anos no céu. Depois a gente volta junto com Cristo. Olha que informação interessante. A gente vai ser arrebatado, passa 7 anos no céu, depois volta junto com Cristo na segunda vinda gloriosa de Cristo. A informação é muito bonita, mas afirmar que a gente vai passar 7 anos no céu, ele está dizendo que assim que a igreja é arrebatada, começa a tribulação. Você acredita que a maioria dos nossos irmãos crê nisso? Eu também cria. Eu achava que era assim. Mas você vai estudar um pouquinho a Bíblia, abre lá em Daniel, que eu não vou abrir para a gente ganhar tempo, abre lá em Daniel, livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. E você vê lá nessa profecia, que é a profecia das 70 semanas de Daniel, que ele fala que tem 70 semanas e que a 70ª semana, que é a tribulação, ela inicia, não é com o arrebatamento da igreja. O texto lá diz mais ou menos assim, e ele, falando do anticristo, firmará um acordo com muitos por uma semana. Poxa, se o acordo tem uma semana, que a gente estudando entende que essa semana é de anos, ou seja, não são 7 dias, são 7 anos, se ele assina um acordo por uma semana, então o que é que dá início a essa semana? O acordo. O E acordo. o anticristo não vai se manifestar no dia do arrebatamento necessariamente. Pode ser que esse acordo seja assinado dias depois, meses Anos depois, depois. anos depois do arrebatamento. A gente não sabe, a Bíblia não deixa isso claro para a gente. Uma coisa a Bíblia deixa claro em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a gente leu agora, 1, 2 e 3. Principalmente no versículo 3, que o dia do Senhor, a grande tribulação, esse tempo de angústia, esse tempo que também é chamado de a 70ª semana de Daniel, ele só vai se iniciar quando acontecer a apostasia, que é o arrebatamento da igreja. André, eu nunca ouvi isso, apostasia e arrebatamento da igreja. Olha só, leia esse livro aqui, Manual de Escatologia, vai explicar isso aqui. Eu tenho vários livros de escatologia aqui, grandes mestres de escatologia. Leia o livro de Saulo. O livro de Saulo está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, meu amigo, meu irmão Saulo, surpreendido pela eternidade, ele vai explicar isso aqui. Né? Então, essa questão da apostasia é só um estudo mais profundo sobre o significado do termo apostasia no grego, né, no original, e você vai ver que sim, é possível, plausível, e eu acho que é a visão mais correta, que ali ele se refere ao arrebatamento da igreja. E a segunda coisa que esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 diz, é que para que a tribulação comece, tem que se manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, entendeu? Então, realmente, a igreja arrebatada, só depois do arrebatamento da igreja começa a tribulação, mas a gente não sabe quanto tempo se passa entre o arrebatamento da igreja e o início da tribulação. Então a gente não sabe se vai passar 7 anos no céu. Amém? Mas eu acho que essa questão de quem explicou, né, tem essa confusão de que acha que vai ser automaticamente, já começa a grande tribulação. Tipo, a igreja foi arrebatada, começa-se no mesmo instante a grande tribulação. E aí, essa pessoa que ministrou sobre isso, ela fez a contagem, que se realmente fosse automático, né, seriam os 7 anos que passaria no céu, porque o que a gente tem certeza é que a grande tribulação vão ser 7 anos. Agora, a partir de quando ela começa, a gente não sabe, porque precisa todo o processo que a própria Bíblia explica, né? Se Amém. levantar o anticristo, o tratado ser assinado e por aí vai. André, alguém perguntou uma coisa bem interessante. Depois que o corpo de Cristo for arrebatado, os crentes que se converterem na grande tribulação serão chamados como? Já que. Aí eu acho que a pessoa continua Aí aqui. ela Já continuou, que já que o corpo de Cristo foi que arrebatado. foi arrebatado.
Vamos lá, olha só. A gente, eu sou de um sistema de interpretação chamado dispensacionalismo. Eu entendo conforme o dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? É um sistema teológico de interpretação que olha para o texto bíblico e faz assim, vou falar de forma bem resumida. Ele faz uma interpretação literal, predominante, consistentemente literal. Ele olha para o texto, entende? O texto diz o que ele está dizendo. Claro que a gente olha para o texto às vezes e diz, não, aqui é simbólico, aqui é alegórico, aqui não quer dizer isso. Tem textos, claro, a Bíblia tem muito, Apocalipse tem muito simbolismo. Mas a nossa primeira abordagem é literal. Por causa disso, Valquíria, né? Por causa disso, Valquíria, a gente faz uma diferença entre povos. A gente entende que Israel é Israel, a igreja do Senhor é a igreja do Senhor. E gentios são gentios. Então, nessa dispensação, todo aquele que é alcançado pela graça e crê e confessa, crê no coração e confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna igreja do Senhor. Mas tem uma dispensação da igreja do Senhor. Então, os de Cristo, os que são de Cristo, a igreja do Senhor, pertence a Cristo, mas não quer dizer que não tem salvos. Não existe entre a humanidade salvos que não são da igreja do Senhor. Existe. Claro que existe. Por exemplo, o povo de Israel. A gente olha para Davi, para Abraão. A gente olha, por exemplo, para aquele mendigo da história, Lázaro, né? Da história do rico e de Lázaro. O texto bíblico, Isso. Jesus Cristo está falando ali aquela história e ele diz lá que o Lázaro foi para o seio de Abraão ser consolado. Ele foi salvo ou não foi? Foi. Ele era Foi. igreja do Senhor? Não, ele não era igreja do Não. Senhor, ele é um salvo. Um salvo, mas não é igreja do Senhor. Um salvo, um eleito, mas não é igreja do Senhor. Certo? Ele é do povo de Israel que foi salvo, como Abraão, como Davi, como Isaías, como Ezequiel. Esse povo todinho do Antigo Testamento são salvos. A Bíblia diz que Jesus levou consigo, levou cativo o cativeiro. Então, esses homens estão tudo lá no céu, salvos, em espírito, eles estão no céu. Um dia o corpo deles ressuscitará, será vivificado, e eles continuarão com Jesus eternamente salvos, mas não são a igreja do Senhor. Não são o corpo de Cristo. A gente, nessa dispensação, nós somos a igreja do Senhor. Aí ela perguntou, e o pessoal que vai se converter durante a grande tribulação? É a mesma coisa dos antigos, antes dessa era da igreja. Eles vão ser salvos. Vai ter muita gente sendo salva durante a grande tribulação. Né? Se der tempo, a gente fala sobre isso. Mas durante a grande tribulação, pessoas serão salvas. Está claro na Bíblia. Está lá em Apocalipse, capítulo 7. Você vê ali 144 mil judeus. Eles vão estar aqui. Logo depois que fala dos 144 mil judeus, serão testemunhas, serão servos de Deus. Você vê uma multidão de pessoas que vão ser salvas. Essas pessoas são igreja do Senhor? Não. Como nós fazemos diferenciação, a gente crê que a igreja do Senhor tem sua dispensação e ela vai ser arrebatada num certo momento, que eu acredito que Isso. pode ser hoje, mas depois que a Amém. igreja do Senhor é arrebatada, Deus não fica sem testemunho nessa terra. E várias pessoas serão salvas durante a grande tribulação, e essas pessoas serão salvos. Daí terão salvos de Israel, como também terão salvos que não eram de Israel, gentios, que também serão salvos durante a tribulação, mas não são a igreja do Senhor. A gente separa. André, quer dizer que lá na eternidade, para terminar, e depois ninguém achar que eu estou falando algo que é esquisito, lá na eternidade vai ter esses povos diferenciados? Eu já penso, eu acredito, aí eu faço no final, eu acredito que no final de tudo, na eternidade, será um povo só, sabe? Não vai ter essa Amém. separação. Todos vão ter o corpo glorificado, todos vão ser santos, salvos, e todos viverão e reinarão com Cristo eternamente, né? Mas a forma como Deus administra, né, é nesse formato de dispensações. Ele trata com o povo judeu, ele trata com o povo de Israel, ele trata com a igreja e ele trata com o povo gentil. E a gente vê claramente na Bíblia essa distinção entre esses povos. Então, sim, as pessoas vão ser salvas na tribulação, só que elas vão ser salvos. Salvos. Eleitos do Senhor, Amém. salvos em Cristo. Mas não igreja do Senhor. André, aproveitando, já que a gente está quebrando alguns biscoitos aqui, eu já vi algumas pessoas ensinarem sobre na grande tribulação o Espírito Santo vai ser retirado da Hum. terra. E Uhum. aí, muita gente tem esse ensinamento, né? Aprendeu de alguma forma que durante a tribulação não vai ter o Espírito Santo aqui, Hum. até
Por isso, muita gente acha que vai ser mais difícil o tempo da tribulação por causa disso. O Consolador não vai estar aqui na terra. E aí, esse ensinamento tá correto? Olha só, esse ensinamento ele é baseado no texto que a gente já leu hoje, que é um texto importante. É, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A gente leu até o versículo 3, mas a gente continua lendo, vai falar ali sobre algo, que tem que ser retirado para que o anticristo se manifeste e tal. E quando fazem a interpretação desse texto, aí uma turma diz, é a igreja, outra turma diz, é o Espírito Santo. Tem muita gente que acredita que o Espírito Santo não estará aqui na terra, porque ele sairá da terra na ocasião do arrebatamento da igreja, porque o Espírito Santo já habita em nós. Então, acabou-se a obra do Espírito Santo aqui na terra. Esse é um problema sério, porque, como eu falei, vai ter salvação na grande tribulação, né? Esse é um dos argumentos que, para mim, o Espírito Santo vai estar aqui na terra sim, né? Por quê? Porque, se você ler lá em Apocalipse capítulo 7, né? Eu queria até que você lesse, abra aí Apocalipse capítulo 7. Esse é um tema importante. Todos são, né? Mas esse é interessante. 7, que versículo? Vou ver aqui. Capítulo 7. Apocalipse 7. Leia do 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Continue. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre Tá eles. bom. Porque o Cordeiro. Tá outro. Né? Olha só. Ele disse aqui, no versículo 14, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, da grande tribulação, na grande tribulação, pessoas serão salvas, certo? Só que você Isso. vai ver que na Bíblia, vários textos vai mostrar que não há salvação sem a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como esses camaradas serem salvos sem a ação do Espírito Santo. Entendeu? Então, esse é um argumento que mostra que o Espírito Santo vai estar aqui na Terra sim. Um outro argumento, um pouco antes, a gente não vai ler para ganhar tempo, nesse mesmo capítulo, vai dizer que existem 144 mil selados. Né? Quem é que sela esse povo? Se a gente olhar lá em Efésios, no capítulo 1, fala que nós somos selados pelo Espírito Santo. E eles são selados por quem? Pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai estar aqui operando sua obra através da vida dos 144 mil judeus. E aí você lembra um pouquinho, vai lá para o capítulo 11 de Apocalipse, que está falando das duas testemunhas, lembra? As duas testemunhas, o texto diz que elas vão operar milagres e maravilhas. Não vão? É uma unção, é um poder. É o poder de quem está se manifestando ali através daquelas duas testemunhas? Do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai estar aqui na tribulação. Para finalizar, que é o melhor argumento de todos, é que o Espírito Santo é Deus. Certo? Nós cremos que o Espírito Santo é Deus. Nós cremos no Deus Trino. O Espírito Santo é Deus. O Filho de Deus é Deus. E o Pai é Deus. Sendo Deus o Espírito Santo, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Opa, onipresente. Se ele é onipresente, ele pode ser tirado de um lugar? Ele pode estar num canto e não em outro? Não, ele está presente em todo lugar. Ele é onipresente. Então, ele vai estar aqui sim, por vários motivos. Eu disse alguns aqui, mas dá para a gente falar vários textos. Então, para resumir, não tem... biblicamente, não dá para a gente entender que o Espírito Santo é retirado de algum lugar. André, mas ele não desceu? Ele não veio? Ele tem uma obra a realizar. E ele, quando ele veio, a gente diz lá em Atos 2, Jesus Cristo deixa bem claro para que ele veio. Né? Ele tem funções, consolador,
Ele é um ajudador, a Bíblia diz que ele intercede, ele nos ajuda, ele nos ensina, mas ele também traz poder, houve um derramamento de poder, só é possível a gente ser testemunhas de Jesus Cristo aqui nessa terra, até os confins da terra, por causa do derramamento do Espírito Santo sobre nós. Então ele tem uma função através da igreja, e essa função através da igreja, Eveline, não será realizada mais pelo Espírito Santo aqui na terra da forma que é hoje. Então, é como se o Espírito Santo ele saísse conosco, mas ele fica para outra função. E aí ele vai agora agir através das duas testemunhas, agir através da vida dos 144 mil e também daqueles que forem se convertendo. Eu creio que ele tem... É outra dispensação. Eu não vou dizer outra dispensação, mas é outra dispensação. A gente pode dizer assim, na tribulação começa outra forma de atuar do Espírito Santo. Mas ele continua aqui fazendo o que ele sempre fez, salvando os homens dessa terra. Amém. Amém. Então, fica bem claro que durante a tribulação, para vocês que ainda tinham um entendimento de que o Espírito Santo vai ser retirado, durante a tribulação ficou bem claro nos textos bíblicos que não, o Espírito Santo ele permanece aqui com quem ficar, até porque se ele for retirado, as pessoas não vão ter, né? Pessoas se convertendo durante a tribulação. E aí eu queria que você me falasse o que realmente vai acontecer na grande tribulação, esse dia tão temido pelas pessoas, né? Por nós não, porque não só respondendo a pessoa que entrou agora e perguntou, a gente vai passar pela tribulação? Não, os cristãos já foi respondido, os cristãos não vão passar. Se você entrou agora, a live vai ficar salva, você pode entrar depois e assistir de novo. Como o tempo é curtinho, a gente vai falar agora sobre o que realmente vai acontecer na grande tribulação. Pronto. E até ajuda a pessoa a entender que é por isso que a gente não vai passar. Por quê? Como a gente já disse no conceito lá no início, a grande tribulação é um tempo da ira de Deus sendo derramado sobre a terra, Eveline. O que é que vai acontecer na tribulação? A ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Que ira? Aquela ira de Deus que foi derramada sobre Jesus Cristo. Né? Cristo levou sobre si, né? Lá em Isaías, capítulo 54, você vai ver ali, acho que no versículo 10, fala que ele foi moído, ele foi enfermado. Assim, o que era para ser contra nós, o que era para ser derramado, porque Deus estava irado. Irado com o quê? Com o pecado, com a traição do homem. Né? E não tem lógica a igreja passar pela tribulação exatamente por isso. Por quê? Porque Cristo já sofreu toda essa ira nele, nos substituindo, exatamente por isso que ele nos livra. Né? Lê aí Apocalipse, lê aí 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Só para a gente fechar aqui e responder. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Glória. Então, Jesus Cristo, ele morreu, ele ressuscitou exatamente para nos livrar da ira futura. É um período terrível. Você já leu, eu vou só citar, Mateus 24, capítulo 21, Jesus Cristo diz que vai ser um tempo de grande tribulação como nunca houve. Então, o que é que vai acontecer na tribulação? Desastres. Sabe? Crises financeiras, pandemias como essa vai acontecer, mas muito maiores. Né? Aí eu dou uma dica pro pessoal. Quer aprender sobre o que vai acontecer na tribulação? Tem 2 textos que descrevem maravilhosamente. O próprio Mestre Jesus, lá em Mateus 24. Mateus 24 nada é mais, nada é menos do que uma descrição do período tribulacional. São feitas 3 perguntas para ele. Né? E Jesus começa a responder essas perguntas. Quando ele está respondendo essas perguntas, ele sai dizendo, ó, vai acontecer isso, isso, isso. Eu vou ler um pouquinho. Esse eu leio. Mateus. Esse texto também... E alguém está perguntando, então a igreja não verá o anticristo? Não. Não. Olha só. Pode até ser. Só se a gente tiver a oportunidade de ver lá do céu, né? Mas porque a gente não vai estar aqui. Eu acredito que não, mas pode ser. Eu vou responder da forma mais justa possível. Pode ser que o arrebatamento da igreja seja hoje, certo? Eveline? Isso. Eu creio que vai ser. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Aí, daqui a 2 anos, se manifesta o anticristo e ele seja um cara que a gente viu. Mas pode ser que a gente não saiba que ele era o anticristo. A gente não viu ele como anticristo, mas a gente conheceu a pessoa. Mas
A igreja não vai ver o anticristo em ação. A igreja não vai ver ele sendo levantado como anticristo. O acordo que ele vai assinar. A igreja nem vai ver nenhum acordo. Olha só, a igreja nem vai ver o acordo, porque o arrebatamento acontece antes. Entendeu? Então, Gente, para que fique claro, o que André falou foi que a igreja vai ser retirada antes de todos esses eventos acontecerem, antes do isso. anticristo ser manifesto, antes do tratado ser assinado. A igreja Foi já foi embora. arrebatada, a gente não vê A isso. gente não tem Então, nada com o e isso anticristo. também não tem interesse pra gente. A gente quer saber de Jesus. Eu quero lá saber quem é o anticristo. Olha, A gente faz as apostas aqui, mas o único e a gente pode interesse. saber depois, né, André? Depois, quando a gente vier para a implantação do reino milenar, pode ser que Jesus Sim. dê essa dica pra gente, A vai gente vai ver, saber, a né? gente possivelmente vai ver ele morrendo, porque a gente vai voltar junto com Cristo no dia da morte, ou no dia que esse cidadão vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, né? A gente vai, o nosso contato com ele vai ser como vencedores. Nós vamos derrotá-los. O anticristo e o falso profeta junto com Cristo. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse 19 que nós voltaremos junto com Cristo e que Cristo vai lançar o anticristo e falsos profetas vivos no lago de fogo. A gente vai ver isso, Amém. né? Mas a gente não vai conhecer o anticristo. Sabe a única coisa que a gente deve... É interessante a gente conhecer o anticristo, porque está na Bíblia, e tudo que está na Bíblia a gente deve conhecer, deve entender, e isso deve gerar na gente... Olha só, pessoal, escuta muito bem isso aí. Esse período tribulacional terrível deve gerar na gente um desejo de pregar a palavra, um desejo de levar o evangelho para que as pessoas sejam livres também desse tempo, como nós seremos. Isso deve gerar na gente um desejo, um fervor, tanto por uma vida de santidade, tanto por uma vida seguindo os princípios divinos, os princípios bíblicos, tanto também deve gerar na gente um amor e um desejo por pessoas, para que a gente pregue o evangelho, para que mais pessoas também sejam livres da ira futura, da ira vindoura, assim como nós seremos. Amém? Então, Amém. fechando aqui Mateus 24, certo? Você vai ver, por exemplo, Jesus vai dizer aqui, ó, no versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça. Então, Cristo começa a descrever o que vai acontecer na grande tribulação. Outro texto que combina com esse, que deve ser estudado junto, é o texto de Apocalipse. O livro de Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 18 e o início do 19, é a tribulação sendo descrita. E aí, o que é que vai acontecer durante esse período? Vou falar bem rapidinho, que eu sei que nosso tempo está acabando. O que é que vai acontecer nesse período? Tem 3 minutos. Pronto, Apocalipse, a partir do capítulo 6, vai ensinar. Primeiro, vão ser abertos 7 selos. E cada selo desse é essas coisas que está descrevendo aqui acontecendo. Abre um selo, é a manifestação do anticristo. Abre outro selo, crise financeira. Abre outro selo, morte. Abre outro selo, doença. Abre outro selo, terremoto. Abre outro selo. Aí depois que terminam os selos, trombetas. Né? O sexto selo anuncia 7 trombetas. Cada trombeta tocada é um juízo maior do que o outro. É uma sequência de juízos de Deus sendo derramados sobre a terra. Depois que toca as 7 trombetas, vão ser derramados 7 cálices ou 7 taças. Essas 7 taças são juízos maiores Ainda ainda são pior. que são o quê? Destruição que vai acontecer aqui na Terra, terremoto, morte, 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 muita morte, sabe? Crise, catástrofes, maremotos, meteoros caindo, destruição total. Esse mundo vai ser julgado, uma grande ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. É isso que vai acontecer na Isso. grande tribulação. E nós não estaremos aqui. Só vai ficar aqui aqueles Amém. que não creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aqueles que não são a igreja do Senhor. E as pessoas que ficarem aqui, como elas nunca confessaram Jesus como Senhor e Salvador, elas terão sim oportunidade de se arrependerem, de reconhecer com Jesus como seu Senhor e Salvador e serem salvas. Só que vai ser muito pior do que agora. Nós estamos na dispensação da graça. É até chique ser crente. Naquele período, as pessoas que creem em Jesus vão ser perseguidas. É nesse período que vai ter a marca da besta, né? O 666. É nesse período que as pessoas não vão poder comprar. É nesse período que as pessoas vão ser perseguidas, degoladas, mortas, porque creem em Jesus. Então, é um período tremendamente difícil, como Cristo disse em Mateus 24, terrível, grande tribulação como jamais aconteceu, e a gente tem que lutar neste momento para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus, para que as pessoas creiam em Jesus como seu Salvador, através do trabalho e da obra do Espírito Santo, para que elas, através da palavra, isso gere fé nelas, para que elas se arrependam, né, de não crer em Jesus Cristo e sejam salvas, para que não passem por esse período terrível de tribulação. Amém?
Amém. Amém. A gente tem só um minutinho, 30 segundos na realidade. Eu quero Eita. agradecer, André, pela disponibilidade. Gente, eu vou tentar. O tempo é muito pouco. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui nessa live hoje. André, Amém. obrigada, obrigada. Obrigado. Falo contigo no privado daqui a pouco. Amém. Foi E bênção. vocês que estiveram aqui, muito obrigada. Terça que vem a gente tem um assunto ainda escatológico. Só vou contar na próxima terça quem vai vir. Amém? E Amém. até a próxima, gente. Obrigada, Jun.